Na terceira reunião ordinária de 2026, Parlamento Jovem destaca participação cidadã. Prefeitura de Sete Lagoas inicia multa a donos de lotes sem manutenção. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o poder legislativo e o município. Participe deste noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. O Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou a terceira reunião ordinária de 2026 na última quarta-feira, dia 29 de abril. A sessão teve a votação de 16 diferentes matérias. Os vereadores jovens trataram de variados temas na terceira reunião do ano. No total, foram apresentados 9 anteprojetos de lei, 6 pedidos de providência e uma moção. O vereador jovem Bernardo Afonso propôs o desconto nas multas de trânsito de natureza leve e moderada para infratores que doarem sangue. Esse anteprojeto, ele visa converter uma doação de sangue em um desconto de alguma multa de trânsito, só que ela precisa ter uma natureza leve ou moderada. Então, nada envolvendo sinistros, acidentes, etc. Justamente isso para incentivar a doação de sangue, uma vez que a nossa unidade ela está sofrendo uma crise de estoque, como, por exemplo, foi divulgado pelo Hemominas, no dia 20 de março, que estava tendo uma situação crítica dos tipos do sangue A positivo, B negativo e AB negativo. E estado de alerta para o sangue O positivo e B positivo. A vereadora jovem Lara Magalhães propôs diretrizes para a implementação do programa Jovem Cientista. Igual anteriormente, no meu momento da tribuna, eu havia dito sobre a questão da fuga de cérebros, esse conceito de que quando um país, uma cidade, um estado, ele não investe em ciência, inovação, oportunidade, cultura, muitas vezes os jovens que eles vão buscar melhores oportunidades em outros lugares. E isso acaba sendo prejudicial para o crescimento daquele lugar. Então, o meu projeto ele vai garantir a participação de escolas, com apoio de profissionais e parcerias com universidades, ampliando o acesso para quem não tem recursos. Além disso, envolve a comunidade, permitindo que a população participe e acompanhe os projetos. Além disso, a mesa diretora, por meio do presidente Gabriel Bonente, apresentou um anteprojeto de lei para instituir no calendário oficial de eventos de Sete Lagoas o Circuito Cultural da Infância e Adolescência. A proposta surgiu a partir de uma reunião da mesa com o CPA, onde o órgão apresentou tal demanda. A principal intenção deles não era que os jovens tenham esse direito pela própria promoção do que eles já realizam, mas sim que o poder público intervenha, o poder público assuma o compromisso e, dessa forma, não faça só essa garantia, mas também faça todo um ecossistema em volta, em que promova o transporte, em que promova condições em que o jovem possa se sentir incluído nesse evento, porque até mesmo tem a linguagem de Libras. Então, nós estamos diante de a efetivação de um evento que busca garantir uma maior cultura nos jovens sete-lagoanos. A sessão contou ainda com a entrega de 5 moções de congratulação. Foram homenageados a ex-vereadora jovem Caroline Santos, o professor Sebastião da Silva, a Escola Estadual Doutor Avelar, representada pela professora Fabiane Martins. Também foram homenageados o professor Hugo Santiago e a diretora Andréia Ferreira. Isso só faz a gente caminhar e fazer o melhor a cada dia. Agradeço demais e peço que sirva de exemplo para meus colegas que possam me ajudar nessa campanha e fazer sempre o melhor para o próximo. Muita alegria em receber essa moção em nome da gestão da Escola Doutora Avelar e de todos os profissionais que lá trabalham, porque isso é um reconhecimento do trabalho que lá é desenvolvido, Enquanto educadores, a gente fica muito feliz. E a moção ela vem em razão da participação deles, o incentivo que a escola tem com relação ao
Parlamento Jovem e, sobretudo, por nossa escola ser uma escola que trabalha muito o viés da inclusão social. De jovens, adolescentes e jovens com alguma deficiência, e nossa escola é bastante acolhedora. É um grande prazer, para a gente, e um grande orgulho também vê-los aqui trilhando esse caminho, e o desenvolvimento deles a cada dia, o crescimento, a gente se enche de orgulho mesmo, porque, enfim, o nosso objetivo, nosso trabalho é todo voltado por eles. Então, vê-los com essa dinâmica, com esse crescimento e com esse desenvolvimento é muito bom. A gente fica muito honrado com isso. E sobre a moção, a gente fica honrado, orgulhoso e muito feliz. A terceira reunião de 2026 contou com a presença de estudantes do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho e candidatos da Fundação Zé Renner, Alice Maciel, SESI e Colégio Alfa, a vereadores jovens. A próxima reunião ordinária do Parlamento Jovem acontece no dia 27 de maio. E nós conferimos agora como fica a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira, em Sete Lagoas, indica predomínio de sol. Pela manhã, o tempo fica aberto, enquanto à tarde há aumento de nuvens. À noite, a nebulosidade tende a diminuir. As temperaturas variam entre 18 graus Celsius e 25 graus Celsius, sem previsão de chuva. A Prefeitura de Sete Lagoas começou a multar proprietários de terrenos baldios que não estiverem com a manutenção em dia. A medida, que entrou em vigor no mês de abril, busca reforçar a limpeza urbana e eliminar focos de doenças como a dengue. As penalidades podem chegar até R$ 3.000 para quem não regularizar a situação dos lotes. A fiscalização será intensificada em diversos bairros da cidade. A manutenção dos lotes é uma obrigação do proprietário e essencial para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos que colocam em risco a saúde da vizinhança. Nessa época, todo ano a Prefeitura, logo após as chuvas, começa esse trabalho de limpeza da cidade, porque a gente sabe que ela deixa muito lote sujo, muito mato que cresce, e isso traz problemas para a cidade. E como nós queremos ter uma cidade bonita, uma cidade limpa, evitar também os problemas que vêm com dengue, infestação de ratos, etc., e outros que as reclamações são grandes, então a Prefeitura recebe muitas vezes muitas denúncias. E ela começa a agir exatamente notificando, primeiro ela notifica dessas situações as pessoas para que elas possam ter tempo de limpar os seus lotes. A Prefeitura também tem que cuidar da parte dela, que são as áreas institucionais do município, para que possamos ter uma cidade limpa, agradável e livre de infestação de doenças. Quem não realizar a limpeza dentro do prazo estabelecido está sujeito a multas pesadas. Além do prejuízo financeiro, os débitos não quitados podem ser inscritos na dívida ativa do município, gerando impedimentos legais para os donos dos imóveis. O proprietário, ele é notificado, nessa notificação ele fica ciente que tem um prazo para efetuar a limpeza do seu imóvel. Após esse prazo, caso ele não realize a limpeza, aí ele vai ser multado. Só que teve uma divulgação agora na Prefeitura, dando ciência a todos os proprietários de imóveis no município, para que eles fizessem essa limpeza, porque a partir da data que foi estipulada nessa divulgação, aí eles já vão ter, eles não vão ser mais notificados, e sim já multados, porque eles já estão cientes dessa obrigação, desse dever que é de todos manter seus imóveis limpos. As multas variam nos valores de R$ 250 a R$ 3.000, sendo que existe a infração leve, que é no caso de lote apenas com mato, a infração média, que é no caso de lote com mato e entulho, e infração grave, que é no caso de lote com mato, entulho e lixo. A administração reforça que a limpeza é uma medida simples, que previne transtornos coletivos. O apelo é para que a manutenção seja feita o quanto antes, evitando as penalidades previstas em lei. Mas não é interesse da Prefeitura multar nem autuar ninguém. O que a gente quer, na verdade, é que a Prefeitura, é o interesse do prefeito e de todos da administração, da Secretaria de Meio Ambiente, é que todos possam cuidar dos seus lotes, de seus terrenos, e a própria Prefeitura também vai estar cuidando dela para que nós possamos ter uma Sete Lagoas cada vez mais bonita. No próximo bloco, o vereador Gilson Liboreiro é o nosso convidado de hoje no Jornal da Cidade. Não sai daí.
O Jornal da Cidade está de volta e o nosso convidado de hoje, vereador Gilson Liboreiro. Vereador, sempre um prazer recebê-lo nos canais de comunicação da Câmara. O prazer é meu levar uma mensagem, levar o que a gente está fazendo, o nosso trabalho aí para todas as 7 Lagoas, Marcelo. Vamos começar falando sobre um assunto que é muito caro, né, para o senhor e que tem ganhado cada vez mais notoriedade na sociedade, né? Nós acabamos de sair do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, uma bandeira que o senhor leva realmente com muita responsabilidade e traz sempre em plenário aqui, né? Exato. Há muitos anos a gente trabalha com essa questão do autismo, né? Agora tomou um corpo maior no Brasil inteiro. Mas é preciso avançar, principalmente aqui em 7 Lagoas. Nós queremos em todas as áreas. Na área da saúde, por exemplo, é preciso formar uma equipe multiprofissional com neuropediatra, com psicólogo, com fonoaudiólogo, que atenda a toda a demanda. Na área da educação, é preciso avançar também na educação do 6º ao 9º ano, né? E com isso facilitar o ingresso do autista no mercado de trabalho. O nosso objetivo é esse. Então, nós estamos trabalhando muito nessa pauta, né? Essa casa, todos os vereadores trabalham nessa pauta, mas é preciso resultados. Nós temos que buscar resultados. E aí, nesse sentido, um avanço que eu acredito, né, que o município conseguiu foi a criação do Comitê Intersetorial de Autismo, né? Qual o impacto realmente que isso pode proporcionar para a sociedade, vereador? É exatamente o governo municipal, através de todas as suas secretarias, né? As famílias atípicas, né? E a sociedade como um todo discutindo e buscando solução. Mas também nós temos que buscar financiamento. Para isso, o Executivo tem que estar disposto a investir no que for decidido. Como temos que buscar também financiamento da iniciativa privada, né? As empresas, os empresários, quem puder ajudar aí nessa causa. No mês de abril, né, especificamente no dia 13, aconteceu aqui na casa, conduzida pelo senhor, uma reunião especial com as mães atípicas, né? A importância realmente de dar escuta, né, de dar voz a essas famílias, e o encontro foi marcado justamente por isso, né? A gente percebeu, a gente acompanhou, né, essa escuta, esse acolhimento, de entender essa realidade e, através disso, realizar também, promover, buscar políticas públicas nesse sentido. Sim, as famílias atípicas, as mães, pais, avós, né, todos os irmãos, né, é importante que eles possam dar esse subsídio, né, para a gente formatar efetivamente as políticas públicas. E naquela ocasião também estavam já membros do governo municipal, não é, da área da educação, da saúde, a APAI, bem representada aqui pela Denise, e é isso que nós queremos avançar, formatar um projeto para que se tenha um atendimento qualificado e especializado com relação ao autismo em 7 Lagoas. Ainda tem muito, né, para avançar, mas em que o senhor acredita que o município e o Brasil, né, como um todo, esse tema tem ganhado tanto destaque, já avançou até então nessa proposta? Não, o Brasil avançou muito, algumas cidades, né? Eu tenho pelo menos 200 exemplos de cidades que estão investindo muito nessa causa. 7 Lagoas avançou, né? Criou o Centro de Referência do Autista, aqui faço uma referência ao meu querido vereador Pastor Alcides, né, que trabalhou nessa causa. Avançou também com relação à formatação de algumas políticas, mas nós estamos muito atrasados, não é? O bom é que as mães agora estão se unindo, né? Os pais estão se unindo, as associações de autismo são fundamentais nesse processo. Eu acredito que isso passe, vereador, e aí o senhor, né, me corrija também, por todos os âmbitos da sociedade, como nós falamos logo no início, né? Um anteprojeto de lei que o senhor trouxe aqui para casa, que foi como sugestão, né, para o Executivo, é a da criação de uma praça inclusiva, né, no município. Como que isso impacta a realidade das famílias? Muito, exatamente como eu disse, na qualidade de vida. E, na verdade, eu tenho a certeza que é necessário pelo menos 2 praças, né? Porque a cidade é muito grande, então seria uma praça aqui para atender a região sul e a região norte também. Então, seriam 2 praças que custa efetivamente um valor razoável, não é uma obra astronômica, não é? E no governo passado, né, o prefeito Duírio e essa casa fez aquele projeto da adoção de praças, né? Então, nós precisamos fazer uma adoção de praças inclusivas aqui nessa cidade.
muito importante. E aí, nesta semana, né, no dia 6, acontece aqui na casa uma reunião, uma audiência pública sobre políticas públicas para mães atípicas. Sim. Deixe o convite, né, o que vai tratar essa audiência pública para a população acompanhar. Nessa quarta-feira, 13h30, aqui estarão presentes especialistas, né, as mães, as associações, o governo municipal, a área de educação, de saúde, da assistência social, que tem que ter um projeto também, das APAES, né? Então, nessa quarta-feira, dia 6, às 13h30, aqui na Câmara Municipal. E aí, aproveitando, vereador, a gente que acompanha tudo muito nos bastidores, né? A gente escuta, às vezes, a população falando assim, mais uma audiência pública, será que está dando algum resultado, né? Tantos encontros, a gente que acompanha de perto, a gente vê, né, os frutos que encontros como esse geram realmente, né? E com relação a essa audiência pública, a esse tema, o que se espera, né, tirar desse encontro? Já é mais um passo, né? Como eu disse, é um processo para se formatar um projeto, né? E realmente a descrença da população tem toda a sua razão, né? Porque aqui, às vezes, as nossas reuniões plenárias, por exemplo, sessão plenária, são horrorosas, né? São as reuniões que se fala muito e não chega a resultado nenhum. Mas a audiência pública do autismo, com certeza a gente vai alcançar resultados importantes para Sete Lagoas. Então fica o convite, né? Você, claro, acompanha a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara, e nós informamos para você todos os desdobramentos sobre essa importante reunião que acontece nessa semana. Um outro tema importante, né, que nós estamos entrando agora é o Maio Amarelo, uma campanha internacional realmente de conscientização para a redução de sinistros e mortes no trânsito. E a gente tem acompanhado, como o senhor falou também, a realidade da cidade, né, nesse sentido. Sete Lagoas cresceu muito, né? A quantidade de domicílios, e cresceu em veículos, são 160 mil veículos já em Sete Lagoas, e as ruas ficam da mesma largura, né? E o trânsito, ele não é um trânsito inteligente, né? O que eu pretendo, essa campanha, é que o município adote um trânsito inteligente. O que é isso? Primeiro, contratar uma empresa ou um grande especialista para fazer esse projeto de mobilidade. Segundo, são medidas urgentes e baratas que se pode fazer enquanto esse projeto não ficar pronto. Então eu vou, durante esse mês de maio todo, né, bater nisso. Olha aqui, precisamos dos temporizadores dos sinais. Isso é fundamental para o motorista frear antes, para o motorista se preparar para sair antes, para dar mais segurança ao pedestre. E não é caro. Não é um projeto caro, porque nós temos um orçamento muito grande esse ano aqui em Sete Lagoas, não é? Então, é fundamental e inclusive, essa semana é bem provável que a gente vai votar uma autorização para um empréstimo. E aí, eu quero que se inclua isso nesse empréstimo, né? Essa medida, eu não digo paliativa, mas seria uma medida primeira, né? E a outra medida também, que é uma medida de custo muito baixo, é os bolsões para motos. Não é? Quando se fecha o semáforo, os carros param bem ali na linha, né, limítrofe, as motos têm que ficar no meio dos carros. E só quero que faça esses bolsões, que são pintura, faixas, né, para que tenhamos aí uma organização melhor do trânsito, para fluir melhor o trânsito em Sete Lagoas. Requerimentos, né, já estão na casa, de sua autoria, né, inclusive, abordando sobre esses assuntos. Né? Sim, eu tenho feito vários requerimentos, pedido de providência, mas é importante sensibilizar o governo municipal, o executivo municipal, o prefeito Douglas, que tem grande interesse em melhorar nossa Sete Lagoas. Eu tenho na minha agenda pelo menos 200 obras para ser feitas nessa cidade, né? Se eu fosse o prefeito de Sete Lagoas, eu faria, e para isso até justifico o meu voto favorável a esse empréstimo, porque eu quero uma cidade melhor, uma cidade que seja com a qualidade de vida para melhor para a população. E não tem nada mais tranquilo numa cidade que ter o trânsito, quando as pessoas têm facilidade de fluir, de chegar a tempo, de estacionar. Então, por isso é muito importante esse projeto. Querendo ou não, é qualidade de vida, né, vereador? Sim. É qualidade de vida. E olha como que tudo às vezes caminha, né, no mesmo sentido. Na última reunião do Parlamento Jovem, né, que aconteceu na última semana, os meninos abordaram muito sobre esses assuntos, né, trouxeram anteprojetos de lei para a reunião abordando justamente sobre isso. Necessidade de recapeamento, análise de, às vezes, funcionamento de alguns semáforos. Então, é tudo caminhando, né, coincidentemente, né, eles não citaram o Maio Amarelo nesse sentido, mas para o bem, para o bom funcionamento e para o avanço da cidade. Sete Lagoas tem tudo para ser, e já é, em algumas ações, uma das melhores cidades do Brasil.
mas o trânsito tem que melhorar. E não só para motorista, tem que melhorar, por exemplo, para PCD. Né? A mobilidade aqui, o PCD, por exemplo, que tem dificuldade visual, essas calçadas aqui, como é que ele anda? Não é? Então, nós temos que pensar nisso. Mas eu sou um legislador, estudo muito essa causa, mas é necessário que se tenha um projeto feito por especialistas, um projeto definitivo e duradouro. O senhor citou sobre a conscientização e eu acho que às vezes esse seja o ponto de maior dor, né, em muitos âmbitos da cidade, quando se cita a conscientização. O que o senhor acredita que o poder público poderia fazer com relação à conscientização da população realmente sobre a segurança, o cuidado no trânsito, que, claro, existem todas essas partes técnicas importantíssimas, mas a educação realmente ali do motorista, do motociclista é muito importante. Né? Sim, é muito importante. E esse país agora está tomando uma direção que às vezes a gente questiona alguns itens. Por exemplo, acabou-se em termos com as autoescolas, né? Olha, quem passa por uma autoescola é difícil, depois faz o exame do Detran, é difícil. Mas mesmo assim tem dificuldade no trânsito, né? Então imagina agora que você não vai ter mais as autoescolas. Eu não concordei com essa medida. Uma outra questão. A conscientização tem que começar nas escolas, né? É possível fazer isso, né? Montar uma equipe de conscientização ou algumas equipes para fazer isso. E também as empresas, né? Eu sou cliente do iFood, mas as motos do iFood são absurdamente velozes. E elas não têm uma disciplina técnica de trânsito. Elas passam pela direita, pela esquerda, avançam o sinal. Então o próprio iFood deveria resolver essa questão de conscientizar seus funcionários, assim como outras empresas também que a gente vê aí. Então, a conscientização é o ponto-chave aí, Marcelo. É um assunto muito amplo, né? Nós temos todo o mês de maio aí para abordar e esperamos, né, assim, que o mês ele vem justamente para isso, né, esses meses de conscientização, para dar um foco maior, né, nesses assuntos, e é isso que nós esperamos, que a cidade evolua, né, cada vez mais nesse sentido. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Como eu disse no início, é sempre um prazer recebê-lo aqui e volte mais vezes, né, com mais informações tão importantes, né, e que nós confiamos tanto, né, no trabalho que vem sendo feito aqui no Parlamento. Muito obrigado, Marcela. O que for para melhorar Sete Lagoas, que eu amo de coração, de paixão, estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. O Jornal da Cidade volta já. Estamos de volta e você confere agora as oportunidades do CAC da Câmara de Sete Lagoas. O Grupo Santa Helena está com vagas para serviços gerais e mecânico com ensino médio completo e habilitação B. Os interessados devem se candidatar pelo site da InfoJobs ou acessar as redes sociais da Pneus Santa Helena. A Geossiderurgia seleciona auxiliar de descarga de carvão, auxiliar de limpeza de alto forno e operador de carregamento. Contato é pelo WhatsApp 319-7225-3301. Repetindo, 319-7225-3301. Os supermercados da cidade também estão contratando. Os supermercados BH realizam entrevistas sem agendamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 11h40 da manhã também. Basta levar RG e CPF. Já o supermercado Guimarães tem vagas para açougueiro, operador de caixa, repositor, entre outras. Envie seu currículo para vagasguimarães@gmail.com. Para quem tiver interesse nessas ou em outras oportunidades, procure o Centro de Atendimento ao Cidadão, que também auxilia na elaboração de currículos e acesso gratuito à internet na Câmara de Sete Lagoas. As canetas emagrecedoras têm feito sucesso no Brasil e são aliadas para a perda de peso. No entanto, o uso indiscriminado levanta preocupações em especialistas. O repórter Gabriel Silva entrevistou uma endocrinologista para tirar dúvidas sobre esse medicamento.
Olá, Marcelo. Olá a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Cidade. E nos últimos tempos, as canetas emagrecedoras viraram uma febre no Brasil, né? E para explicar um pouquinho mais sobre o uso seguro e as recomendações para o uso dessas canetas, eu estou com a endocrinologista Renata Pereira. Renata, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal da Cidade. E primeiramente eu queria saber de você quais são os benefícios e os perigos do uso das canetas emagrecedoras. Então, Gabriel, essas canetas, né, que a gente chama de análogos de GLP-1 e de GIP, são as medicações atualmente disponíveis com maior potência para tratamento tanto de obesidade quanto de diabetes. E além da potência em controlar glicose e de reduzir o peso, elas também têm outros benefícios, como melhora de gordura no fígado, proteção cardiovascular, proteção renal, entre outros. Então, essa é a grande vantagem, é a gente ter medicações muito potentes com uma boa segurança para tratamento dessas doenças. O risco, na verdade, ele está mais relacionado ao mau uso dessas medicações, né? Então, são medicações que têm possíveis efeitos colaterais, como os efeitos gastrointestinais, náuseas, vômitos, e que o paciente precisa ser acompanhado quanto ao desenvolvimento de efeitos colaterais e da tolerância para essas medicações. Perfeito. E falando justamente desse aumento de uso, né, hoje muitas pessoas estão usando as canetas, como fazer para ter o uso seguro? É necessário sempre o acompanhamento médico? Como que pode acompanhar a questão da qualidade mesmo dos produtos, né, a precedência? É necessário ter muito cuidado, né? Sim, é necessário, e esse cuidado ele começa na indicação da medicação. A gente sabe que hoje tem muita gente visando apenas um benefício estético, sem realmente ter uma indicação para uso dessas medicações. Então, a gente começa ali avaliando o paciente, determinando se ele realmente precisa fazer uso dessa medicação, se ele não tem nenhuma contraindicação, né? São medicações e como tais, todo remédio tem indicação e contraindicação. Então, o ideal é que o paciente seja avaliado por um médico para decidir sobre o uso da caneta e se a gente opta por usar essa medicação, que ela seja adquirida num local com uma procedência correta, né? Nas farmácias oficiais e não através de comércio irregular dessas medicações. E essas canetas já têm algum efeito colateral indicado, algum efeito colateral grave? Como que está sendo esse acompanhamento? A grande maioria dos efeitos colaterais são os efeitos gastrointestinais, né? De diarreia, náusea, vômito, constipação intestinal. Esses são os efeitos colaterais mais comuns. Consta em bula uma preocupação com pancreatite, que foi até muito falada recentemente, mas não é um risco muito aumentado. Os estudos não confirmam esse aumento de risco, mas é uma coisa que a gente precisa estar atento no acompanhamento do paciente, tá? E outra possibilidade aí seria o desenvolvimento de cálculo na vesícula. É uma coisa que a gente costuma ver também, que é uma coisa que a gente precisa acompanhar o paciente. E nas últimas semanas virou notícia a quebra de patente da semaglutida, né, que é um princípio ativo de uma dessas canetas emagrecedoras. Essa quebra de patente já está gerando impacto no mercado e o que é esperado que essa quebra gere no mercado? Maior oferta talvez de caneta, né, de marcas? Então, assim, a gente já teve uma redução de custo em relação ao custo inicial da semaglutida, então hoje a gente já consegue utilizar com um custo um pouco mais baixo que o inicial. Claro, ainda é uma medicação de alto custo para a grande maioria da população, mas esse custo já melhorou um pouco e a gente espera que vai melhorar mais ainda, porque temos notícias de que existem muitos pedidos de aprovação pela Anvisa para a fabricação dessas medicações aí por outros laboratórios, então a gente espera que isso se reverta em melhora de custo e melhor acesso para a população. Ótimo, agradeço a presença da endocrinologista Renata Pereira no nosso programa e volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Agora, o esporte. Cruzeiro e Atlético se enfrentaram no final de semana pelo Brasileirão. Vingadoras entraram em campo na Arena do Jacaré e Minas Boca Sub-20 vence pelo Campeonato Mineiro. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, Marcela, que nos acompanha no Jornal da Cidade. Vamos então às informações do esporte desse final de semana. Cruzeiro e Atlético se enfrentaram neste final de semana pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o terceiro clássico disputado neste ano de 2026. Os dois primeiros haviam acontecido no Campeonato Mineiro, com uma vitória do Galo pela fase de grupos, uma vitória da Raposa na final. Dessa vez o clube alvinegro levou a melhor novamente. As duas equipes entraram em campo na noite de sábado no Mineirão e logo aos 12 minutos de partida o Atlético abriu o placar. O lateral esquerdo Renan Lodge avançou pela ponta esquerda e cruzou a bola para a área. A defesa cruzeirense afastou mal e a bola sobrou para Cassierra, que escorou para Minda.
O jovem equatoriano, mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar no fundo da rede adversária. 15 minutos depois, Minda apareceu novamente. Dessa vez, o jogador partiu em contra-ataque e ficou no mano a mano com o lateral cruzeirense Kaique. Minda fintou e sofreu o pênalti, que foi marcado após a ida do árbitro ao VAR. O volante Maicon foi para a cobrança, deslocou o goleiro Otávio e ampliou o marcador para a equipe atleticana. Já no segundo tempo, a primeira expulsão da partida aconteceu aos 21 minutos. O atacante do Cruzeiro, Kenny Arroio, recebeu 2 cartões amarelos em menos de 3 minutos e deixou o time da casa com 1 a menos. O Galo aproveitou a superioridade numérica e fez o terceiro gol. Renan Lodge acertou o belo cruzamento, Casserra venceu a defesa celeste e completou de cabeça para o fundo das redes. Logo na sequência, o Cruzeiro teve mais um jogador expulso. Kaique deu entrada forte e Natanael. O árbitro havia dado cartão amarelo, mas após revisão no VAR, alterou para cartão vermelho. Pouco depois, foi a vez do Atlético ter um jogador expulso. O zagueiro Lianco, que já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi embora mais cedo. Ainda deu tempo do Cruzeiro diminuir o placar. Após sofrer pênalti de Júnior Alonso, Caio Jorge fez para o Cruzeiro o único gol da partida, o único gol da Raposa na partida. E o final terminou mesmo 3 para o Atlético e 1 para o Cruzeiro. Vamos acompanhar os gols da vitória. Esse foi o primeiro gol do Atlético. Depois de receber de Casserra, o Minda abriu o placar para o time atleticano. Depois, em contra-ataque, o Minda sofreu esse pênalti de Kaique. O Maicon, volante atleticano, foi para a cobrança e fez seu primeiro gol pela equipe do Atlético. 2 a 0, então, venceu o goleiro Otávio. E o Renan Lodge cruzou na cabeça, Casserra ali de peixinho, fez o terceiro gol da equipe atleticana, 3 a 1 para o Atlético. Após a partida, os técnicos Arthur Jorge e Eduardo Domingues falaram com a imprensa. O melhor do jogo foi a nossa torcida. De facto, tiveram hoje, mais uma vez, um comportamento extraordinário, encheram o estádio. Pena é, e lamentamos todos muito, que o resultado não tenha sido aqueles que eles mereciam ter no dia de hoje. Depois, em relação àquilo que se passou dentro de campo, o momento era nosso e mais do que do adversário, e nós não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar esse momento. Eu quero dizer com isto que fomos uma equipa que acabou por ter o domínio do jogo, mas que a verdade é que pouco ou nada vale em relação àquilo que é o resultado, porque o que fica é um resultado negativo para nós. Obviamente las sensaciones son buenas por el partido que hicieron los jugadores. Más allá del resultado, creo que fue justificado porque fuimos certeros, porque fuimos eficaces en las dos áreas. Llegamos poco y concretamos, nos llegaron poco y defendimos bien. Entonces me parece que la solidez y el compromiso defensivo que tuvo el equipo hoy lo tiene que agarrar e seguir construyendo de esse lado. Após o resultado, o Cruzeiro caiu para a 15ª colocação do Brasileirão com 16 pontos. Já o Atlético subiu para a 11ª posição com 17 pontos somados. As próximas partidas dos times pelo Campeonato Nacional acontecem só no final de semana que vem. No sábado, o Cruzeiro vai até Salvador encarar o Bahia às 21 horas e no domingo o Atlético recebe o Botafogo na Arena MRV às 16 horas. Antes disso, Raposa e Galo jogam pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana neste meio de semana. Na próxima quarta-feira, o Cruzeiro vai até o Chile encarar a Universidade Católica às 23 horas. E amanhã o Atlético vai até o Uruguai enfrentar o Juventude às 19 horas. Agora, esporte local. Na última sexta-feira, o Atlético entrou em campo na Arena do Jacaré pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Vingadoras receberam a equipe do Fluminense e saíram de campo com um empate. No final da primeira etapa, o Galo abriu o placar com a lateral Nime. A jogadora cruzou de muito longe, ninguém desviou e a bola foi parar no fundo da rede adversária. Na segunda etapa, Nine foi expulsa e deixou o Atlético com uma jogadora a menos. O Fluminense aproveitou a superioridade numérica e chegou ao empate nos acréscimos. Kaline Kelly recebeu o passe de Lelê, chutou cruzado e venceu a goleira atleticana. E a partida terminou empatada por 1 a 1. Com o resultado, as Vingadoras ficam na 13ª colocação do Brasileirão Feminino com 9 pontos.
No sábado foi a vez do Minas Boca entrar em campo no estádio Bela Vista. A equipe sete lagoana recebeu o Inter de Minas pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Aos 39 minutos da segunda etapa, o placar finalmente saiu de 0-0. Jonathan Silva fez o único gol da partida, que deu a vitória para o Minas Boca. Com um ótimo resultado, o time de Sete Lagoas subiu para a 3ª colocação do Grupo B da competição estadual, com 5 pontos somados. E essas foram as notícias do esporte, Marcela. Muito obrigada, Gustavo. Esta edição do Jornal da Cidade fica por aqui. Nós voltamos na quarta-feira, porque amanhã é dia de reunião ordinária, a partir das 9 horas, com transmissão ao vivo aqui pela TV e também pela Rádio Câmara 103.5 FM, YouTube e Facebook também você pode acompanhar a reunião. Até quarta-feira.